A todos a paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha no programa Viver com Saúde, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Esse programa que fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, prevenção de doenças. E hoje nós estamos trazendo um tema pedido por vocês, muito especial, que são os distúrbios da autoimagem. Calma, que nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é cada coisa, o que nós estamos falando. Esse nome grande, distúrbios de autoimagem, pode ser um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que até o final do programa você vai entender tudo que nós estamos dizendo, certo? E para nosso programa de hoje, nós trouxemos uma roda de convidados. Queria agradecer a presença de vocês, começando aqui pelo Dr. Vicente Ramatiz, já esteve aqui conosco, nosso psiquiatra. Vicente, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Na verdade, o prazer é meu. Te agradeço esse convite. Passando para lá, doutora Luciana, biomédica. Que alegria ter você aqui, Luciana. Eu sei que a agenda é complicada, mas você tirou um tempinho. Eu queria agradecer esse momento com você aqui. Muito obrigada, Hugo. O prazer é meu de estar aqui contribuindo um pouco, falando sobre a minha área. Tá joia. E agora, esse é o meu pastor. Esse é o meu querido, para quem eu ligo 00:30, 1h da manhã, e ele me atende. É verdade. Esse é o pastor Joselito. Joselito, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, querido. Estou grato pelo convite, é um prazer enorme estar aqui também, contribuindo com esse momento especial, nesse tema, que é tão interessante e tão necessário, Exatamente. E hoje o tema, nós vamos falar sobre os distúrbios de autoimagem, O que são distúrbios de autoimagem? São aquelas situações onde a gente se vê no espelho, mas não vê aquilo que deseja, não vê aquilo que almeja, Vamos dizer assim. O Vicente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, Vicente? Sim. E eu queria começar esse programa lendo um texto da Bíblia que vai estar no livro de Esther, no capítulo 2, verso 17. E diz assim: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez a rainha em lugar de Vasti. E para começar esse programa, eu queria que o pastor Joselito fizesse uma breve introdução sobre esse contexto aí de Esther, o rei, a rainha Vasti. Joselito, endossa aí, fala como é que estava esse contexto aí para a gente poder entender o que nós vamos falar. Muito bem. A Esther era órfã, de pai e mãe, foi adotada pelo seu tio Mardoqueu, seu primo, na verdade, e ela estava na cidade desterrada, e naquele momento em que se encontrava ali, naquela situação, o rei Assuero da Pérsia, no momento do seu festejo, quando convidou os príncipes das cidades, e naquela comemoração, em dado momento da festa, ele convidou a rainha Vasti, e ela não atendeu o convite do rei. Isso desagradou prontamente. Ela desobedeceu uma ordem. Entendi. Desobedeceu uma ordem. Expondo o rei. Imediatamente ele fez o edito que aquilo ali não pudesse se repetir. E então ele, naquele momento, ele convocou que trouxesse as moças jovens, virgens, e viesse se candidatar para ser rainha. E nesse momento, a Esther, como era uma jovem bonita, judia, na verdade, o nome de Esther como judia era Hadassa. Hadassa. Isso aí. E em algumas traduções, o rei Assuero pode ser visto como Xerxes também. Positivo. Em algumas traduções Sim. você vai ver isso daí. Então ela foi convocada também. Nesse preparo dessa convocação,
Eles ficariam um ano se preparando para ter esse momento de encontro. E o rei, em dado momento, iria escolher a nova rainha. E assim foi feito. Elas foram preparadas na casa das mulheres, no harém. Tinha um eunuco responsável por esse trabalho. E elas tinham especiarias, tratado com óleos, tudo mais, a fim de que elas estivessem preparadas para esse momento. E assim aconteceu. E o texto é muito interessante, doutor Hugo, que você leu, porque fala que o rei se agradou de Esther. Isso. Escolheu ela, colocou coroa sobre a sua cabeça. E o que levou essa escolha do rei a se afeiçoar por Esther foi que havia uma beleza nela diferente das outras. A palavra nos fala isso. É sobre isso que nós vamos falar. Ela se preparou. Interessante que ela se preparou. Mas havia um equilíbrio nela. Algo que chamou a atenção daquele rei. E esse equilíbrio, esta beleza pura e natural, que o rei se afeiçoou a ponto de ela achar graça. Isso. Achar graça. E ela foi escolhida, então, para estar com o rei. E o rei diz agora, e amou o rei a Esther. Interessante, né, nessa passagem que houve uma preparação, né? Um ano de preparação para que ela se sentisse bem e à vontade diante do rei, né? Ela ia para uma preparação, né? Ela ia para um encontro, né? Então, eu não sei se naquela época tinham espelhos, Vicente, mas quando a gente entra no nosso tema, que é um tema médico, um tema de saúde, e aí eu queria perguntar para você, doutor Vicente, o que é essa autoimagem e como que ela se forma aí durante o processo da vida? Bom, a questão da autoimagem, você perguntou bem como ela se forma, porque começando na fase da criança, ela começa a ter a sua formação de acordo com o afeto que ela recebe, a segurança que os seus pais responsáveis vão passar e a maneira como ela vai se entender no ambiente onde ela cresce. Na fase da adolescência é um pouco mais complicado, porque o cérebro do adolescente em formação, ele não consegue se perceber como ele realmente é. Existe naturalmente na fase da adolescência uma distorção da autoimagem. O adolescente ele tem a tendência a se ver com a orelha maior, com o nariz maior do que é. É muito importante frisar isso, que os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles frequentemente, quando eles falam que são feios, eles sofrem com isso. Todos os adolescentes passam por isso. Se ele tiver um problema mínimo de acne, alguma coisa, ele vai ver isso de uma forma muito pior. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que está nos acompanhando, nós já gravamos um programa, eu e Vicente, sobre saúde mental da criança e do adolescente. Então, se você não ouviu o programa, pode abrir lá, você vai gostar desse programa também. Mas vamos voltar. Vamos lá. Então, essa distorção de autoimagem que acontece com o adolescente, ela só vai realmente passar quando ele começa a entrar na idade adulta. Isso varia um pouco do perfil entre o homem e entre a mulher amadurece um pouco mais rápido normalmente, e aí depende muito uma questão muito individual, se essa mudança ocorre aos 18 anos, aos 20, aos 25, porque tem sido um fenômeno comum que alguns dos nossos jovens têm demorado mais a amadurecer. Uhum. Então essa distorção de autoimagem ela pode persistir. Na fase adulta, quando a pessoa está atravessando algum momento difícil na vida, ou se ela está passando por algum transtorno psicológico, pode ser depressão ou alguma... Ela também pode ter a tendência, por uma questão de baixa autoestima, de se ver numa condição pior do que ela seja. E aí nós temos vários transtornos, né? Anorexia, onde a pessoa se vê gorda, então ela não come porque emagrece.
tem a vigorexia, onde o indivíduo se acha fraco, ele é capaz de morrer fazendo musculação, tudo isso. Já tem casos registrados. Então, tudo isso são transtornos da autoimagem que se manifesta através de um sofrimento, um distúrbio de percepção e vai levar a pessoa a ter atitudes estranhas. Mas, Vicente, olha, todo mundo tem um defeitinho. Todo mundo olha no espelho e pode falar assim, não gosto dessa parte aqui do meu corpo e tal, e tá tudo bem. A maioria das vezes tá tudo bem, né? Quando isso vira doença? No momento que ele vai causar um sofrimento intenso naquela pessoa, ao ponto dela não conseguir conviver com aquilo e buscar incessantemente uma forma de modificar aquilo. Sai da realidade. E não tem conselho, psicoterapia, não tem o que vai mudar essa percepção equivocada que a pessoa tem. Então é interessante, e eu queria que você se dirigisse diretamente para a câmera e falasse para o nosso público o que sinais ela pode ver ali no espelho e ela identificar que precisa de ajuda. Em geral, a pessoa que está passando por esse transtorno, ela tem muita dificuldade de entender que ela está equivocada, que é um transtorno. A intervenção geralmente tem que partir dos familiares. Na maior parte dos casos, o familiar não pode se omitir, tem que falar e é muito bom quando alguém na família fala, olha, você não vai fazer essa sua terceira cirurgia. Isso é interessante. Não, antes de você ir, nós vamos conversar com um psiquiatra, nós vamos ver isso. E é até engraçado porque a gente recebe o paciente, ele vem assim, extremamente indignado com a família. E aí na conversa a gente vai perceber que realmente é um transtorno. E é importante explicar o seguinte, é um tratamento que se faz com medicamento. Exato. E eu estou vendo o pastor ali. Pastor, tem contexto bíblico aí? Tem. A própria história de Esther, sendo ela jovem, sendo levada cativa para uma terra estranha, órfã, mas depois adotada por um pai que soube cuidar dela, que estava presente dentro da fala, né, do Dr. Vicente, ajudou, porque ela tinha tudo para se sentir inferior, nem para estar ali, apesar dela ser bela, mas o apoio que ela teve do pai, presente na vida dela, dando apoio, estando perto, fez a diferença. Olha então, que o cuidado. Olha que interessante. O que você diz hoje como psiquiatra, a Bíblia mostrava há muitos anos atrás. Não é isso? Mardoqueu identificou, Mardoqueu cuidou e ele foi atrás e deu conselhos. Deu conselhos. E esse conselho que Mardoqueu deu foi o que fez ela se destacar ali. Que tanto a Bíblia diz que em todo período que ela esteve lá se preparando, ele estava perto do palácio. Olha só, tá vendo? Havia um cuidado, era o zelo por ela, né? Por aquilo que representava, pela responsabilidade, pela decisão que ela ia tomar. Mardoqueu estava presente. A família não abandona, né? Não a família abandona. não abandona. Não abandona. Isso é muito importante a gente deixar claro. Se você tem dentro da sua casa alguém que você acha que está passando por um problema desse, não abandone. Antes, procure ajuda. E se a pessoa não se identificar doente, aí é pior ainda. Procure ajuda 2 vezes, porque talvez seja nesse momento que a intervenção seja a mais necessária, né? E agora eu vou trazer agora para um outro ponto, viu? Vou jogar lá para a Luciana. Luciana, vou trazer para um outro extremo. Homens e mulheres querem ficar bonitos, isso é natural. Mas em que momento essa vaidade começa a ser extremo, começa a ser além do necessário?
Então, falando sobre o procedimento estético, né? O procedimento estético, ele tá aí hoje para realçar a beleza. Então, para realçar a beleza do indivíduo, para trazer autoestima, trazer bem-estar. Porque quando a gente está com a nossa autoestima em dia, a gente tem ali uma melhor relação interpessoal. E quando a gente fala de exagero, a pessoa ela nunca vai estar satisfeita. Foi o que o Dr. Vicente falou. Ela vai sempre querer mais. E aí esse excesso que vai trazer um prejuízo. Porque a pessoa ela sempre vai buscar mais e ela nunca vai estar satisfeita. E o procedimento estético, ele não está aí para isso. Ele está aí para buscar realçar a sua beleza, rejuvenescer com naturalidade. Isso é muito interessante, né? Porque Esther, ela tinha tempo de 12 meses de preparo, ela tinha limites, né? O limite era o tempo, né? Pastor, complementa. Eu sei que você está querendo falar ali. O interessante é que nesse momento em que Luciana fala a respeito do equilíbrio da parte emocional, como que é importante. Quando o eunuco chamou Esther para ser apresentada diante do rei, ela disse assim: para ir ao rei, coisa nenhuma mais eu pedi. Ou seja, ela não teve acesso, como as outras tiveram, se enfeitando com joias e tudo mais. Ela não teve isso. Mas o equilíbrio que ela trazia consigo, diante daquilo que trazia a sua firmeza, a sua segurança, transmitia a sua beleza real. E isso destacou, a ponto do rei olhar para ela e falar: é com essa que eu quero casar. Não teve excesso. Exato. E o texto fala assim, olha, para ir ao rei, coisa nenhuma eu pedia mais. Que texto é esse aí? Tá, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Pode ler de novo. Esther. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, que alcançava Esther e que fez a Esther alcançar graças aos olhos do rei quando o viu. É interessante, né? Essa graça ela é fundamental, né, para nos apresentarmos diante do rei. Mas vamos lá, vamos passar. Luciana, agora falando de ética, bioética, né, vamos dizer assim, e procedimentos estéticos, existe algum limite, como Esther estabeleceu entre si, dentro da bioética ali, da biomedicina, da estética? Existe algum limite que você, como profissional, não extrapola e que às vezes até o paciente quer extrapolar, mas você não vai, você não aceita ir além? Sim, o profissional ele tem o dever ético de dizer quando está demais, está em excesso. Como o Dr. Vicente falou, não só a família, mas o bom profissional da estética, ele vai orientar o paciente o melhor caminho. Então, ele não vai pensar nele, no profissional, ele vai pensar no paciente. Então, ele vai alinhar ali o protocolo, ele tem que ser individualizado, vai indicar quando aquilo é bom, quando aquilo não é bom. E às vezes vai ser uma pessoa que vai identificar um problema de saúde que vai encaminhar para esse cara aqui, ó. Isso. Para o psiquiatra. Exatamente. Porque se você está diante de um paciente, que você está vendo, você profissional de saúde que nos assiste, você está diante de um paciente que você identificou que esse paciente tem distúrbio de autoimagem, seja ético, não faça aquilo que ele está pedindo, né? Encaminhe para um profissional que vai tratar esse distúrbio de autoimagem, né? E aí o psiquiatra vai ter ali o controle desse paciente, né, Vicente? Veja bem, até pela própria proteção do profissional, é recomendável que ele não faça, porque
a pessoa, como está com distúrbio de autoimagem, ela nunca vai ficar satisfeita com o resultado. E é aí que saem os processos. Isso. Eu tenho pegado muitos casos de pacientes que estão processando os profissionais que fizeram o procedimento por uma total insatisfação. E quando você olha, quando ela mostra a imagem, foto do antes, depois, você olha e fala assim, Não precisava. não, além de que não precisava ter sido feito, também não está uma coisa mal feita. Você, às vezes você olha e fala assim, caramba, o cara fez até um milagre aqui, mas a insatisfação, ela vai persistir porque ela é um transtorno de pensamento, ela é uma forma de delírio. Vicente, e agora eu já vou te chamar de volta aqui. A gente falou sobre muita estética, sobre fazer, sobre avançar, de limites, e agora eu quero jogar pelo outro lado, né? Essa falta de autocuidado, essa falta de zelo com o próprio corpo, também é doença? Também é. Aí já caracteriza mais, às vezes, quadros de depressão, né? Onde a pessoa já está numa situação de baixa autoestima, de descrédito com a vida. Isso pode ocorrer por fatores diferentes, né? Existem as questões ambientais, alguma frustração que teve grande, decepção, desde decepção de trabalho, decepção amorosa, tudo mais, ou simplesmente ser um quadro, um transtorno. É importante frisar que depressão hoje nós entendemos que é um transtorno causado por uma alteração bioquímica no cérebro. Isso é muito importante dizer, viu? Porque apesar de nós estamos num programa que tem um cunho evangélico, melhor, nós somos da Igreja Cristã Maranata, nós estamos anunciando a volta de Jesus. Mas nós estamos aqui num programa de saúde. Sim. Então, depressão, nós precisamos deixar bem claro, é doença e ela é neurohormonal. Neurohormonal, né? Neurobioquímica. Não é apenas espiritual. Nós já falamos disso algumas vezes, mas eu sempre gosto de frisar isso daí. É claro que a parte espiritual vai agravar, exatamente no momento que a pessoa já está um pouco propensa, um pouco caída, né? É exatamente nesse momento que o quadro pode se agravar. Então, no final das contas, o tratamento é tudo, né? É medicamento, no psicoterapia. momento do tratamento, né? Sim. No momento do tratamento, a espiritualidade ali Isso. pode tirar a pessoa do buraco. Eu sempre digo ao paciente, olha, o tratamento, ele é medicamentoso, psicoterapia e a parte espiritual. Extremamente importante. Se você não se fortalecer em todos esses quesitos, o tratamento não fica completo. Perfeitamente, perfeitamente. Pastor, sobre isso daí, a pessoa não está querendo se cuidar. É muito ruim, porque a palavra fala que nós somos templo. Isso. Do Espírito Santo, não é verdade? Como que eu posso, como templo, não cuidar do templo e querer cuidar das outras pessoas? Não é verdade? Então eu tenho que cuidar para que haja uma operação na minha vida, haja condições do Espírito Santo operar e eu poder, nesses benefícios, ser uma bênção. Não é verdade? Como doente, eu estou em uma situação emocionalmente não tão equilibrada e isso vai afetar. Então eu preciso estar bem, com a saúde mental e física, para estar em condições de dar continuidade àquilo que o Senhor nos confiou. Isso é uma bênção, né? Não é verdade? Exatamente. Vicente, quando a pessoa está nesse processo, casamento, filhos, vida acadêmica, vida espiritual, a pessoa já não está se amando mais. Ela já perdeu o amor por si própria. Como é que vai ficar o amor pela casa, pelos filhos, pela família? Como o pastor fala, né? Se ele não entender que o nosso corpo é o nosso templo, se ele não consegue cuidar disso, automaticamente ele não vai conseguir cuidar dos demais, né? Então, não podemos fraquejar. Percebeu que está com baixo rendimento, que está desmotivado, busca essa ajuda médica. Isso é o primeiro passo, porque muita coisa pode ser identificada ali, desde uma simples queda de vitamina, um desequilíbrio hidroeletrolítico
há uma questão emocional e, por que não, uma questão espiritual. Também. Fundamental isso, né? Interessante, doutor Hugo, na questão de termos as orientações. Esther, a palavra fala que ela fez tudo que o eunuco orientou. O eunuco estava ali como médico, conhecia os detalhes do rei, a forma como ela tinha que se apresentar. Então, ela resolveu atentar para o conselho dele. Vou obedecer. Era um profissional. Sabia qual era o segredo, o caminho para ela traçar. E ela obedeceu. E o resultado disso foi o sucesso, porque ela agradou o rei. Interessante que o eunuco, a Bíblia fala que ele era o eunuco do rei. Do rei. Ou seja, ele tinha o contato com o rei, mas tinha contato também com Esther. Esse é o tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo que molda. O Espírito Santo que traz, que conecta, que orienta, que molda, que diz assim, vai por aqui, vai por aqui. É o conselho. É o conselheiro. É o conselheiro. Ele é o conselheiro. Sabe de todas as coisas. Exato, exato. Que coisa linda isso. De trazer o mundo físico, a medicina, e tá tudo aqui dentro da Bíblia, né? Há tanto tempo. E eu vou te falar, Vicente, na nossa faculdade, nenhum professor nosso leu Bíblia não, hein? Ou leu? No meu não leu, não. Luciana, vamos para mais uma? Luciana, nós estamos falando agora de autoestima. Você como profissional da estética, biomédica, né? Como é que procedimentos podem melhorar a autoestima, né, de homens e mulheres, né? Homens, com certeza, mulheres também, sem forma excessiva, valorizando aquilo que a pessoa tem, a beleza natural. Como é que a estética vem para estimular isso daí? Então, foi como eu disse, né? A estética, ela vem para melhorar a autoestima da pessoa. Então, ela vai tratar não só a parte de fora, mas ela vai tratar também a parte interior. Se a pessoa tá bem com ela, se sente bem ao olhar no espelho, ela vai ter ali vontade de trabalhar, de conviver com as pessoas, ela vai estar bem com ela mesma. E é para isso que a estética vem, que os procedimentos estéticos vêm. E quando a gente tem ali um exagero, e hoje a gente vê muito isso, eu vejo muito isso no consultório, como a gente tem muita informação hoje na internet, às vezes o paciente ele já chega com o procedimento que ele quer fazer. Ah, minha amiga fez aquele procedimento, eu quero fazer esse procedimento porque eu acho que vai ser bom para mim. E às vezes não, na maioria das vezes não. É por isso que é tão interessante você procurar o profissional ali que vai fazer um protocolo individualizado para você, sem trazer exagero, apenas para melhorar mesmo a sua autoestima, fazer com que você se sinta bem. É o eunuco, né? Eunuco. Isso. É o eunuco, o melhor conselho. Exatamente, assim como Esther se adornou, né? E Isso. cuidou da beleza, da autoestima. Que programa esclarecedor. Você que está nos assistindo, você que talvez tenha um distúrbio de autoimagem, ou você que mora com alguém, que conhece alguém que tem esse distúrbio de autoimagem, aproveita, para o que você está fazendo, curte o programa, comenta para nós, se inscreve no canal da Igreja Cristã Maranata, canal oficial da igreja, assina ali, né, põe ali o sininho para receber as notificações. Eu tenho certeza que você, ouvindo e recebendo os conteúdos da Igreja Maranata, você vai ser grandemente abençoado, você e toda a sua casa. Mas agora, finalizando, Dr. Vicente, eu queria que você olhasse diretamente para o nosso público, para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo em TV aberta pela TV Manaim, né? Aqui no Espírito Santo 16.2, mas também pelo YouTube e internacionalmente. E eu queria que você mandasse uma mensagem, tanto para aqueles que estão nos ouvindo, quanto seus pacientes, né? A respeito de distúrbio de autoimagem. A câmera é sua. Nós tivemos aqui hoje muitas informações importantes.
como diz a doutora Luciana, a estética, os procedimentos estão aí para as pessoas melhorarem. Não somos contra isso, pelo contrário, estimulamos. É como você disse, doutor Hugo, as pessoas, todo mundo quer ser bonito. Então, se tem alguma coisa para melhorar aqui ou ali, fazer um procedimento, tirar um escuro, um melasma, alguma coisa, por que não fazer? Faça, a gente estimula isso. Agora, nós estamos falando do distúrbio de autoimagem quando isso vai além daquilo que está sendo natural, onde a pessoa começa a ter um sofrimento intenso com aquilo, mesmo com as pessoas ao seu redor dizendo, não, não é dessa maneira, você está exagerando, você está passando do ponto. Então, se você está vivenciando uma situação dessa, aceite ajuda profissional. Perfeito. Muitas vezes, o início de um tratamento vai te dar uma percepção diferente. Paulo diz na sua carta aos Filipenses assim: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Não é nem para seguir para um lado demais, um extremo, aquela estética em excesso prejudicial, que aí já é doença, e também nem o outro lado, que a pessoa não se valorizar, não se cuidar, não gostar de comprar uma roupa, as mulheres não passar uma maquiagem, às vezes até num ponto tão grave assim de não se cuidar para se apresentar para o marido, para o esposo. Isso pode levar a um prejuízo dentro do casamento. Nós não queremos isso para vocês. A moderação é uma palavra-chave aqui no nosso programa. E ele termina dizendo assim: perto está o Senhor. Luciana, a câmera é sua. Eu queria que você deixasse o seu recado como biomédica para falar da sua área e aconselhar aqueles que estão nos assistindo sobre a valorização do corpo. Se você tem vontade de fazer um procedimento estético, se tem alguma coisa ali te incomodando, o importante é que você busque um profissional com ética para indicar o melhor procedimento, indicar o melhor caminho, para que você fique com autoestima, porque os procedimentos estéticos, eles estão aí para realçar a sua beleza, nada de exagero. E quando a gente fala de estética, a gente fala de autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, a gente fala não só de procedimento estético, mas a gente fala também do cuidado com o corpo, do cuidado com a mente, da prática de exercícios físicos, uma boa alimentação. Então, tudo isso em conjunto, para que a gente tenha ali a nossa autoestima em dia. Lembrando que tudo isso que ela falou tem conteúdo no Viver com Saúde. Se você ainda não clicou aí na playlist, clica aí agora, porque você vai se alegrar bastante com isso. Mas olha, nós estamos no final do nosso programa e eu queria deixar um texto da Palavra do Senhor que está no livro de Esther, o livro que nós temos estudado agora, capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. Imagina aquele grande dia, Vicente, em que nós, no lugar ali de Esther, estivemos saindo da casa ali das mulheres deste mundo e entrando no palácio do rei. E o rei vai sentir o cheiro. E ele vai dizer: esse cheiro é mirra? A mirra representa o Senhor Jesus, que é uma planta, é uma folha que quanto mais se amassa, quanto mais se esmaga, mais se exala o cheiro. Esther se preparou 6 meses apenas com mirra
de 6 meses com especiarias. Quando o Senhor nos receber, Ele vai dizer assim: eu conheço esse cheiro, pastor. Isso é mirra. Esse é o cheiro do meu filho. Esse é o cheiro daquele que um dia foi moído pelas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e hoje a igreja entra dentro da eternidade portando o cheiro de Cristo. Que você tenha esse mesmo tratamento, que você receba essa mesma unção, o óleo de mirra esteja sobre você, para que no dia que o Senhor nos chamar, naquele grande dia, o dia que nós almejamos e queremos todos os dias, quem dera fosse hoje, nós banhados de mirra entrando na presença do Rei, entrando no palácio e dizendo: glória ao Rei, estamos aqui. Aleluia. Que você tenha recebido do Senhor, não de nós, toda essa mensagem e que fique guardada no seu coração. Cuide do seu corpo, valorize sua vida, valorize aquilo que Deus te deu para você cuidar. Você é mordomo do seu corpo, você é responsável por aquilo que Deus te deu. Cuide de você, cuide de sua saúde, procure profissionais, seja uma bênção na sua casa, na sua igreja. E lembre-se, cuidar da saúde é um ato de fé e de sabedoria. A todos, a paz do Senhor, até o próximo Viver com Saúde.